mercado da soja, nessa quinta-feira, dia 17 de fevereiro, terminou o dia com estabilidade. Testou os dois lados da tabela e depois de alguns dias de movimentações muito intensas, bastante fortes, tanto para altas quanto para baixas, o mercado resolveu tomar um fôlego e olhar para o que está acontecendo à sua volta para entender como retomar a sua trajetória. Para entender essa trajetória, está conosco hoje o seu Ginaldo Souza, que é diretor-geral do Grupo Laboro, já conosco nesta tarde de quinta-feira. Seu Ginaldo, boa tarde. É um prazer ter o senhor aqui. Seja bem-vindo. Olá, Carla. Boa tarde. Você também, amigos de notícias agrícolas, amigos da Laboro. Muito boa tarde a todos vocês. Estamos aqui, Carla, numa quinta-feira, que poderia ser uma quinta-feira mais drástica, mas não foi. O mercado trabalhou dos dois lados, sentiu o peso de que a turma não quis aumentar, vamos dizer, posições. Ontem, por exemplo, os fundos tinham comprado 24.500 contratos de soja e 11 mil de milho. Eles fizeram hoje a lição de casa, trabalharam dos dois lados, se ajustando. E nós tivemos aí também as questões da incerteza da saída dos russos da Ucrânia, que até agora nada concreto. Isso realmente causa estranheza ao mercado. Eu acredito piamente que o Mr. Putin está trabalhando com a ideia de talvez causar mais ansiedade no mundo, deixando as tropas lá, não invadindo, mas deixando o mundo ansioso. Então, tudo isso aí pesou no mercado. De um lado, nós tivemos também as questões da safra argentina. Para vocês terem uma ideia, nós recebemos agora já perto do fechamento, que a Argentina piorou, as suas condições de lavouras pioraram bastante. A safra de soja caiu, o ruim aumentou para 17 para 23, o normal ficou igual, 46, mas a boa caiu de 37 para 31, regular aumentou de 34 para 37 e a ótima caiu de 66 para 63. Em outras palavras, piorou 6 pontos percentuais na soja. No milho, não foi muito diferente. A soja ruim aumentou apenas 1, mas a soja boa caiu de 28 para 19, com 9%, e a soja ótima caiu de 75 para 72. Então, a safra da Argentina, a cada dia pior. Nós estivemos lá, voltamos lá nesse final de semana passado, e nesse final de semana passado nós estávamos com um número na cabeça de 40 milhões de toneladas, e eu posso dizer a vocês que esta semana começou um processo de perdas quase que, vamos dizer, diárias, porque tem muitas áreas da Argentina que estão num ponto, o milho no tarde polinizando, florando, e daqui para frente, se não chover, realmente as coisas dificultam. E do outro lado, a soja, que está, vamos dizer, enchendo o grão e florando. Essa que está florando está abortando, está jogando tudo fora. E o que está em enchimento precisa de chuva. Você sabe perfeitamente que a semana que vem voltam as temperaturas para 40 graus no centro da Argentina, e com 40 graus, soja naturalmente enchendo o grão, vai precisar de 7 a 8 milhões de chuva por dia. Isso são 240, 270, até um pouco mais de água, de umidade do solo. Então, a situação também não é assim. O mercado espera resolver as questões da demanda, mas também tem o problema das questões da oferta. Então, Carla, e resumindo de uma maneira tranquila, foi isso que aconteceu durante o dia. Seu Ginaldo, vamos por partes, então, porque nós temos um cenário bastante complexo à nossa frente. Primeiro ponto que eu quero tratar, e na verdade eu imagino que seja, né, o mais recente, as informações estão chegando a todo momento nessa terça-feira,
que é essa questão Rússia e Ucrânia. O senhor imagina que isso vai continuar impactando muito o mercado de commodities agrícolas nesses próximos dias, ou o mercado já está entendendo que precisaria acontecer algo muito mais drástico para impactar severamente o andamento das cotações? Lhe pergunto isso porque, apesar da soja ter terminado o dia com um pouco mais de 3 pontos, o trigo deu uma nova estilingada e fecha aí com quase 18 pontos de alta nos seus principais vencimentos, né? Sim. Eu vou te dizer, na minha visão, o que vai acontecer. Nós vamos ter dias que as turmas vão dizer, que o mercado vai dizer, invadir a Ucrânia. O mercado bota 20, 30 para cima. Não, não é desmentir, o mercado devolve tudo. A verdade nos parece o seguinte, que o Mr. Putin está sofrendo uma pressão violenta, uma pressão muito grande. Eles estão ao ponto de se invadirem, eles cairão fora do sistema financeiro e não podem pagar, não podem receber, então isso complica muito a vida deles. Então, ele também sabe que ele não vai fazer muita besteira, porque ele está recebendo uma pressão muito grande da OTAN. Por outro lado, ele sabe que ele pode deixar as tropas da Ucrânia durante um bom período, vamos dizer, no border, como chama, Na fronteira? nas fronteiras, ele pode deixar as tropas lá de uma maneira, vamos dizer, absurda. Essa tropa, naturalmente, está sofrendo, tem frio lá ainda, então ele pode deixar e vai causar transtorno, vai causar ansiedade ao resto do mundo. Quer dizer, nós não sabemos a maldade que está no coração dele. Eu vejo que hoje, por exemplo, saiu e no aeroporto de uma cidade próxima, foram atacados, mas os ucranianos não responderam para não dar o direito da Rússia atacá-los. Então, tem essas coisas, vai acontecer muitas fofocas, muita coisa. Essa é a ideia, e, na minha opinião, não vai acontecer algo mais grave. Ele vai causar, vamos dizer, ansiedade ao mundo, deixar todo mundo intranquilo, e nesse meio aí nós vamos sofrer, muitas vezes com informação de que houve ataque, outras vezes que não. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu diria, eu não vejo que isso vai acontecer de uma maneira drástica. Atacou, aí fecha os portos, fecha isso, fecha aquilo. Aí o mercado realmente não se seguraria nesses níveis de próximo a 16, o mercado buscaria níveis bem mais altos. Então, esse é o meu ponto de vista sobre a questão da Rússia com a Ucrânia, Carla. Seu Ginaldo, o senhor citou também Bom, já deu para entender que esse vai ser um ponto de bastante volatilidade, portanto. O senhor falou, né? Vamos invadir, sobe 20, 30 pontos. Não, não vamos. Parece quadrilha, pelo amor de Deus. Isso tá bem... É o que o senhor falou, leva ansiedade para o mundo todo, ficam todos de cabelo em pé. É só realmente um susto atrás do outro. O senhor citou ainda a questão da demanda, né? As informações sobre a oferta, elas estão bastante claras, né? Elas estão muito nítidas. As perdas na América do Sul foram muito agressivas. Já do lado da demanda, a gente tem um comportamento que em determinadas situações nos causa até certa estranheza, que é essa certa lentidão que alguns analistas apontam nas compras chinesas, esse deslocamento do Brasil para os Estados Unidos por necessidade. Eu queria entender como é que o senhor, com a sua experiência, está lendo a demanda neste momento e se de fato ela lhe causa algum ponto de alerta, de atenção, que poderia ser aí o fiel da balança para o mercado em relação a essas altas que a oferta pode oferecer ainda. Carla, sem dúvida nenhuma, a demanda, que é o lado fundamental da história, juntamente com a oferta, ela está lenta, ela está tranquila. A China realmente não está vindo ao mercado. Hoje ela veio aí, comprou, está a no destination, destino desconhecido. Isso a gente entende que a China, 120 mil toneladas é muito pouco. Então eu vejo que a China está comprando da mão para a boca, não vai, vamos dizer, sair comprando 500, 1 milhão de toneladas, 2 milhões de toneladas, não vai devagarinho. Ela sabe perfeitamente que
apesar da quebra da América do Sul, que pode ainda se agravar ainda mais. O Rio Grande do Sul pode ter perdas mais ainda, está perdendo diariamente. A Argentina, pelo que vimos a semana passada, saímos de lá, não choveu, hoje choveu um pouco no norte de Santa Fé, o norte de Córdoba e Santiago del Estero, 5 a 15 milímetros, isso não resolve nada. As chuvas que tem nos mapas, nos prognósticos, são índices muito pequenos a partir da semana que vem. Então, nós temos um problema de oferta. Mas a China está comendo da mão para a boca, não vai sair correndo e vai, naturalmente, esperar o que vai acontecer. O pior poderá acontecer lá na frente, né? Porque o Laninha deve continuar, e o Laninha continuando, nós vamos ter a possibilidade, dividindo os Estados Unidos ao centro, o que está para baixo do meio oeste fica vulnerável à questão do Laninha, tempo seco, chuvas menores, índices pluviométricos abaixo da média. Então, tudo isso pode acontecer lá na frente. Mas, nesse exato momento, Carlos, nós vamos depender. A China não quer sair comprando grandes volumes, que ela sabe que cada volume que ela compra, ela eleva mais os preços. Então, nós vamos depender das novas informações fundamentais, quanto é a safra do Brasil, finalmente, quanto é a safra, finalmente, da Argentina, e essas questões, naturalmente, da Ucrânia e da Rússia. Esses são os fatores que vão predominar no mercado daqui para frente. É isso que eu vejo, Carla. Seu Ginaldo, portanto, o produtor brasileiro deve ter boas oportunidades de comercialização, de avançar com novos negócios aí nos próximos meses de 2022 e começar a voltar mais um pouco seus olhos para os negócios já depois de uma fase de conclusão da safra. Como é que o senhor avalia esse comportamento do produtor brasileiro a partir de agora? Eu diria o seguinte: o produtor brasileiro está trabalhando corretamente, ele está vendendo calmamente, devagar, medida. A soja no Porto de Rio Grande, 207, 208, soja no Porto de Paranaguá, 205. Ele tem que aproveitar esses preços, vender um pouco, e ir vendendo à medida que ele vai precisando de dinheiro para suprir suas necessidades, fazer caixa para comprar seus insumos. Os insumos não vão baixar da maneira que nós esperávamos, porque os preços das commodities não vão cair, como todo mundo estava pensando. Então, o produtor brasileiro tem que trabalhar com a cabeça de que ainda não vimos as altas do mercado. É esse o meu pensamento. Nós temos aí pela frente grandes equações para serem resolvidas, e elas só vão ser resolvidas com o tempo. Nós vamos ter no Brasil uma definição de safra. Você veja que o Centro-Oeste, que todo mundo começou a falar, não, o Centro-Oeste vai produzir uma super safra e vai cobrir as perdas do Sul. Ledo engano. No próprio Centro-Oeste, o Mato Grosso, por exemplo, está tendo produtividade de 53, 54 sacos, que é 6, 7 sacos abaixo da média nacional. Então, minha querida, quando a gente pensa em termos de resolver as questões brasileiras do nível de safra, nós não resolvemos, porque o Sul teve quebra, e isso pode ainda aumentar a quebra. E o Centro-Oeste, nem Goiás, nem Mato Grosso, nem Tocantins, resolveram os seus problemas. Lá também teve quebra, e por excesso de umidade, por excesso de chuva, e o problema continuou. Então, nós temos uma safra aí, onde muitos já falam abaixo de 130, eu estava com 134, revisão para 130, mas eu tenho certeza, se continuar mais 10, 15 dias desse jeito, nós vamos revisar, e o Rio Grande do Sul vai ser onde está, sem dúvida nenhuma, a perda maior daqui para frente. É isso que eu vejo, Carlos.
Seu Ginaldo, como é que o senhor tem visto o comportamento dos nossos prêmios? Eu tenho perguntado bastante isso essa semana, porque nós tivemos um recuo recente, mas nós tivemos, mesmo em período de plena colheita, os prêmios altos. O que justifica, pergunto ao senhor, também essa contínua disputa que nós temos entre demanda externa e demanda interna e exportação? Primeiro eu vou te responder outra coisa. Nós vimos aqui os chineses na segunda-feira, na terça-feira, se não me engano, fazendo washout, revendendo posição que estava comprada. Sim. Certo? Você lembra disso? Na Sim. Terça-feira, antes de ontem? Isso mesmo. Derrubaram, inclusive, os prêmios. E derrubaram Chicago. Muito bem. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, é bom você lembrar que se os chineses revenderam a soja brasileira, eles vão ter que comprar nos Estados Unidos, que eles não têm onde comprar. Então, essa conta tem um troco. Eu vendo no Brasil, mas vou comprar nos Estados Unidos. Então, eu dou suporte para preços em Chicago. Essa é a conta perfeita que você tem que olhar. Muito bem. Aí o prêmio caiu. Caiu o prêmio, caiu Chicago. Ontem, subiu Chicago, subiu o prêmio. Por quê? Porque não tem vendedor, o produtor não está vendendo, as trades precisam comprar soja e não estão conseguindo comprar soja adequadamente dentro dos parâmetros que estavam, vamos dizer. Então, o prêmio caiu junto com Chicago, o prêmio subiu junto com Chicago, isso é uma anomalia, isso é fora do controle. Então, essa questão dos prêmios vai continuar, porque não tem oferta, cara. A oferta, naturalmente, vai ser escassa daqui para frente, pela grande quebra que o Brasil teve. Aquela história, nós vamos levar isso até setembro, outubro, devagarinho. Aquela pressa que nós tínhamos para exportar numa safra de 145, 148, 150, não vamos ter mais essa pressa, porque a nossa safra, naturalmente, estamos falando aí de 130 milhões de toneladas. Ou seja, estamos falando aí de mais de 20 milhões de toneladas de quebra. Então, a gente tem que levar em consideração esse mercado. A flutuação do prêmio tem a ver, naturalmente, com a necessidade. A oferta está aqui, reduziu, fechou a mão. A compra, a demanda está aqui, com a mão aberta, a boca aberta, mas não consegue comprar. Então, só... Tá certo. Tá certo. Bom, seu Ginaldo, nós vamos seguir aqui acompanhando, o senhor sabe, e o senhor sabe que também é de casa, então, por favor, esteja sempre conosco, trazendo suas análises tão serenas e nos mostrando aí onde o mercado dá essas oportunidades ao produtor brasileiro, como manejar todas essas informações. Mais uma vez, lhe agradeço por estar conosco essa semana, nessa quinta-feira. É sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigada. Obrigado a você. Lembre-se que amanhã é véspera de feriado nos Estados Unidos e que amanhã pode ocorrer muita oscilação, muita volatilidade. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Um abraço, seu Ginaldo. O senhor também. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, conosco nesta tarde de quinta-feira para encerrarmos as informações do mercado, entendermos esse movimento que, como colocou o seu Ginaldo, entre fundamentos e questões que estão ali às margens do mercado, mas nem tanto, tivemos aí um fechamento estável para a soja nessa quinta-feira na Bolsa de Chicago. Para o mercado brasileiro, a gente está olhando um acompanhamento também bem próximo das cotações negociadas lá no mercado futuro norte-americano, andamento dos prêmios e também do dólar. Então, temos ainda preços em patamares elevados aqui no Brasil. E o ponto de atenção, como colocou o seu Ginaldo, a demanda está ali pronta para acontecer, mas não consegue comprar. Isso é uma situação bastante importante da gente monitorar e com a ajuda do seu Ginaldo, a gente com certeza vai fazer isso por aqui. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago.
nessa quinta-feira. Números na tela para você. A soja fecha com leves altas, o março $15,92 por bushel, subindo 4,5 pontos. O maio $15,96, com 4 pontos mais 75 de alta. O julho $15,93, 4,5 pontos de ganho também. Mesma alta para o agosto, que fecha com $15,59. Ao longo do dia, inclusive, esses preços chegaram a testar os $16 por bushel nos 3 primeiros contratos. Preços do milho agora. O milho fecha também com leves ganhos, o março $6,50, o maio $6,49, o julho $6,45 e o setembro $6,07 por bushel. Nós tivemos altas, portanto, de 2,5 a 3 pontos nos principais vencimentos. Cotações do trigo para fechar que lideraram as altas em Chicago hoje. Março, $7,98, 17,5 pontos. O maio, $8,04, 18,5 pontos de alta. O julho, $8 por bushel, 17 pontos mais 75. Setembro, $8,02, com 18 pontos mais 25 de alta. A gente fica por aqui com esse boletim de fechamento do mercado da soja, mas seguem ainda aparecendo as notícias e todas as informações que você precisa para concluir bem o seu dia e ser sempre o produtor mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.